Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Mello, eu sou advogada, sou professora, e o tema da nossa live hoje é Mulher em Pauta, Mulher em Pauta, e nós vamos falar sobre violência em tempos de quarentena, em tempos de isolamento pelo Covid-19, inclusive trazendo a pauta da questão relativa à saúde mental. Teremos uma convidada aqui, doutora Cristina Tavares, que é uma pessoa humana extraordinária. O diferencial, o diferencial, só um minutinho, minha gente, que o diferencial do acolhimento que ela faz aos pacientes dela é exatamente esse afeto e esse tratamento humanizado dela aí. Tudo jóia, minha querida? Boa Oi, tudo bom, Dani? tarde. Vamos lá, né? Mais uma conversinha. Então, estava aqui introduzindo o tema para as pessoas que já estão aí nos ouvindo Uhum. e me apresentando, dizendo que você é médica, oncologista, mas é uma médica, assim, antes de mais nada, eu gosto de colocar sempre os valores humanos na frente, é uma pessoa extraordinária, de um coração extremamente generoso e que, por força dessa acolhida que você dá aos seus pacientes, certamente você consegue contribuir para uma cura mais sistêmica, né? Porque eu brinco sempre, eu dou aula, sabe, Cris, falando sobre práticas de mediação, Uhum. justiça restaurativa, porque a cura é de dentro para fora É, e a cura é reforma íntima, sempre, né? não é? E a cura é sempre holística, né? É verdade. É a reforma íntima, né? Eu acho que a gente tem que realmente tentar mudar de dentro para fora. Se só for de fora para dentro, não é mudança. Talvez seja pressão, qualquer coisa, menos mudança verdadeira, né? E a gente está vivendo num momento, eu também brinco muito, falando de isolamento, e desse momento que a gente está tendo o mundo desacelerado, o mundo parando, não é? Para conter a disseminação pelo Covid-19. A gente está tendo a oportunidade única e singular de estar olhando para dentro, né? É verdade. Eu acho que esse momento é aquele momento de olhar para dentro. Ontem eu saí, eu lhe postei até as fotos. Eu saí e resolvi passear pela cidade de carro. E aí eu comecei a ver aquelas. Aí passei na frente do ginásio pernambucano, passei nas pontes, vi o Rio, passei na Avenida Boa Viagem. E assim, é tão diferente a gente ver a cidade sem ninguém, né? Eu acho que assim, a forma de olhar é outra. Então, coisas que são simples do dia a dia tem uma outra tônica. Você vê de uma outra forma. E aí, pensando nisso, a gente começa a refletir, né? Que momento é esse que nós estamos vivendo, que de repente a gente está começando e tendo a oportunidade de ver as mesmas coisas de uma forma diferente. Então, eu acho que aí é o momento da reflexão, né? Acho que é isso que você fala, da gente olhar para dentro, da gente tentar ver as coisas com outros olhos, né? Porque Acho que está sendo assunto. não seremos Desculpa. mais os mesmos depois Não, disso. não. Isso é uma certeza que eu carrego no meu coração. A humanidade não será mais a mesma. Não, Isso é uma quebra, isso é não. um ponto de inflexão profundo e vai Isso, existir o antes e o depois. E eu isso. penso, assim, eu olho com otimismo para o futuro, porque Eu eu também. penso que não é possível uma ruptura tão profunda, que ela não venha a possibilitar, assim, esse olhar de ressignificação, né? É verdade. Com certeza. Não foi por acaso que veio o Covid, não foi por acaso. Eu acho que o mundo estava muito acelerado e isso veio para dizer: para, vamos parar essa roda gigante, vamos parar esse mundo e vamos ver quem vai descer e quem vai ficar. E quem ficar, fique de uma forma diferente. Acho que a gente tem que ver por aí. Já estamos em maio, né? Já daqui a pouco 2 meses de quarentena já. Acho que a gente segue aí por uma quarentena, talvez até o final do mês, né? Esse mês é um mês mais crítico. Mas daqui a pouco a gente já vai começar a voltar às nossas vidas, só que de uma forma totalmente diferente, né? Vamos voltar aos poucos. Não vai ser uma porteira que vai se abrir e de repente todo mundo vai sair e voltar a ser o que era antes, não. Tudo vai ser muito passo a passo, vai ser muito lento.
Vai ser muito programado. Muito programado, com uma nova estrutura. E o mundo estava muito veloz, né, Dani? As pessoas estavam numa velocidade que elas não paravam para olhar para as outras, elas não paravam para pensar, tudo num automatismo muito grande. E a pandemia está nos impondo isso agora. Parar para olharmos um para os outros, parar para pensar o que é essa tal liberdade, E, a importância dessa liberdade, a importância disso tudo. ô, Cris, no gancho do que você falou, interessante, a gente está tendo a oportunidade de estar ressignificando várias coisas. Uhum. A primeira é a nossa relação com o outro, né? O Isso. mundo veloz. Eu fiz uma live recente com uma pessoa super querida, até juíza do trabalho, doutora Andrea Keusti, é Uhum. também uma pessoa profunda, assim como Uhum. você, de uma humanidade assim marcante. E ela citou Lenine. O Uhum. mundo gira mais, a cada dia o mundo gira mais veloz, mas é Isso. preciso ter paciência. É. O mundo espera de O nós. mundo pede pressa e eu vou de valsa. Eu acho que Isso. isso tinha sido minha tônica antes do Covid. O mundo pede pressa e eu vou de valsa. Essa música, para mim, é perfeita. É, Eu amo Lenine e, para mim, também. Paciência é uma das músicas mais bem escritas e que tinha mais a ver com o mundo que nós estávamos vivendo. Isso. E muitas vezes de relações precarizadas, Isso, superficiais, sem isso, aprofundar. Era muita gente e pouca que significava e pouca que isso. aprofundava. Então era muito, mas era muito que não reverberava, que não deixava raízes na nossa vida. Agora a gente tem a Exatamente. chance de ressignificar a relação com os bens de consumo também. Uhum, A claro. gente comprava, será que a gente precisava comprar É. mesmo? Será que a gente precisava daquelas roupas todas, daqueles sapatos todos? Então, o quanto que Daquelas a gente estava bolsas usando o cartão tudo. de crédito como um efeito fluoxetina, né? Então, quanto aquele cartão de crédito era uma fluoxetinazinha que a gente, quando Sim, comprava, desenvolvia, nossa, estou preenchendo a minha vida e daqui a pouco já dava aquela sensação de vazio de novo. Então, as famosas sim. mentes consumistas e que agora a gente tem que parar, né? Muita gente perdeu o emprego, muita gente está sem poder trabalhar, muita gente está com sua renda totalmente reduzida, Comprometido e reduzida. comprometida e que provavelmente vai ficar comprometida até o final do ano. E eu acho que essa é a hora de se reinventar, gente. Os momentos de crise, eles vêm para que a gente se reinvente, para que a gente seja criativo. E Sim, lembrar que há aqueles que vendem lenços e há os que choram. E a gente tem que fazer parte do grupo dos que vendem lenços. com certeza. E dar mãos, né? Porque é o que a gente nunca teve tão claramente que a nossa vida só se sustenta no coletivo, né? É verdade. É o coletivo que faz possível a vida humana. Então, se não houver um alinhamento de interesses, uma corrente positiva, algo do bem, É, o nosso coletivo não vai ser um coletivo sustentável. vai não, de jeito nenhum. Assim, hoje, já que a gente ia falar um pouco sobre saúde mental, sobre violência, Sim. então hoje eu estava no Oswaldo Cruz, agora de manhã. E aí, como tá, eu estou atendendo menos pacientes, né? Porque os pacientes de consulta eles estão indo menos e eu estou liberando mais as quimioterapias, eu estou tendo tempo de fazer o que eu adoro, que é bater papo. Então, meu consultório hoje virou um grande consultório de bate-papo, onde a gente começa a atender os pacientes e começa a conhecer um pouquinho de cada um deles. E aí, hoje eu estava conversando com um casal que chegou e a gente falando sobre violência. Eu dizendo, eu vou fazer uma live sobre violência. Eles ficaram de entrar, até para assistir também. E a gente conversando sobre Eu um já lance, vi, sabe, desculpa, eu Dan? já vi um monte de queridos aqui. Tem Joel, vários. Marcel, muita Então, gente. assim, eu fiquei assim. Hoje eu conversei, estava conversando com um dos maridos de uma paciente minha, e ele dizendo, doutora Cris, eu assisti meu pai espancando a minha mãe. Eu fui um filho de uma família dessas. Então, meu pai chegava embriagado, meu pai chegava alcoolizado, ele batia na minha mãe. Ela sofreu violência sexual, ela sofreu violência, assédio moral, todos os tipos de violência. Ele disse, mas eu estou aqui, minha esposa está aqui do lado com câncer de mama, nunca toquei o dedo nela e a senhora pode ver que em todas as consultas sou eu que trago, eu me preocupo com a saúde dela porque eu quis reescrever a minha história. Que coisa Então, linda, né, Cris? muito bonito isso. E nós conversamos muito. Hoje, eu conversei muito com esse casal
Primeiro que eu achei bonito isso, quer dizer, alguém que saiu de uma situação de violência, ele foi criado dessa forma e ele resolveu carregar amor no coração e reescrever a vida dele, para que a vida dele não fosse a mesma história do pai e da mãe, Sim. né? E eu acho, e a gente estava conversando muito sobre isso, sabe, Dani? O agressor, ele precisa ser tratado, né? A violência é um ciclo em que normalmente começa com um processo de tensão, se perde a paciência por algum motivo, depois vem os xingamentos, depois vem a perda do diálogo e já num terceiro momento, a violência física. Num quarto momento, o arrependimento. Porque na maioria das vezes o agressor ele se arrepende do que ele faz. E aí chora, e aí quer mudar, e aí vem conversar de novo com essa mulher, e ela dá uma segunda chance, e ela dá uma terceira. Então, na minha opinião, eu acho que existem talvez dois tipos aí de agressores. Aquele agressor que não tem condição de ser recuperado, que talvez aí Sim. seja aquele agressor muito psiquiátrico, com um perfil muito psiquiátrico, né? Aquele narcísico, psicopata, um serial killer. Mas talvez existam aqueles agressores, aqueles homens, que eles vêm de um ciclo de violência e que eles precisam de tratamento. E que eu acho que a gente não pode falar de violência doméstica sem a gente falar também em resgatar esse agressor, em Claro, tratar esse homem. Porque muitas claro. vezes essa pessoa pode ser uma pessoa vítima também de agressão. Então, Sim, com quantos certeza. rapazes, quantos meninos, enquanto eram pequenos, também foram violentados pelos padrastos, por tios, ou no ambiente de escola por crianças mais velhas, e que de repente ele carrega isso. Quem sabe se esse agressor também não foi aquela criança que foi espancada Sim, quando era pequena, explorada sexualmente, explorada verdade. financeiramente. E que de repente foi isso que ela aprendeu como uma forma E de lidar amor. com a vida, ou de E de amor, amor. ou de Existe amor. isso. Existem algumas situações até, Cris, que como a pessoa só aprendeu a amar na dor, quando ela tende a repetir o padrão, ela não concebe o amor sem a Exato, dor. Então, a dor tem que exato, estar presente. A gente vê exato. que, em alguns casos, as próprias vítimas, elas não, elas acham normal ser vítimas de violência, porque para É, elas, aquele padrão, aquela relação disfuncional, na verdade, é o normal de afeto que elas é. aprenderam a receber. Exatamente. Aí vem o sadomasoquismo, aquela mulher que aquela mulher que sofre violência porque vem dessa estrutura familiar e foi assim que ela Sim, aprendeu e é essa forma que ela acha que é o amor. E eu acho que o tratamento, hoje, quando a gente fala nessa restabelecimento desse núcleo familiar ou dessas pessoas que passaram por isso, eu acho que isso é muito mais complexo. É necessário realmente a delegacia da mulher, é necessário uma lei que norteie isso. Você, como advogada, pode falar um muito melhor do que tratamento eu, humanizado para né? essa Mas vítima. eu acho que tem que ter o tratamento médico, o tratamento psicológico para a vítima e para o agressor. Porque Sim. quem sabe, se esse agressor ele tiver a condição de passar por uma terapia, ele tiver condição de ser reestruturado emocionalmente, se Sim, de repente essa pessoa não tem condição de ser resgatada e de tentar uma vida diferente e de não sim, perpetuar o ciclo da violência. O claro. que eu me pergunto muito é, será que esse agressor, ele indo para um sistema prisional, como é o sistema prisional brasileiro. Você é advogada e Sim, sabe Cris. muito bem o que é as falhas de um sistema prisional. Será que ele não sairá dali Pior, talvez. pior e fazendo muito mais vítimas e Sim, muito mais do que se você traz essa pessoa, se faz um tratamento psicológico, não tenta sensibilizá-la e interromper o ciclo da violência, de repente com tratamento humanizado e mostrando que dessa forma ele não vai ser feliz, né? é, Existem os psicopatas, os tem uns serial que não tem killers, jeito, os né? torturadores que realmente vão cometer aquela violência bizarra de bater, de espancar, de bater a cabeça de uma mulher numa parede. Então, essa mulher que chega com traumatismo craniano. Existe esse. Então, esse aí eu já não sei até que ponto tem aqui para tratamento psiquiátrico mesmo.
Ô, Cris, e com relação a essa questão, é até bom essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo. Houve uma alteração, na verdade, na Lei Maria da Penha, foi introduzido ao artigo 22 a necessidade na verdade, do acusado, do criminoso, da pessoa que foi apenada por crime de violência contra a mulher, passar por uma reciclagem, que tem exatamente o viés clínico, restaurativo, que é para Perfeito. formar uma consciência junto ao ofensor, porque não adianta prender, não adianta criminalizar, a gente fala muito nas aulas de práticas restaurativas, não adianta criminalizar através da pena se você não cria um mecanismo alternativo que seja mais Uhum. eficaz na ressocialização desse indivíduo. Claro, E, no final claro. das contas, o que a gente pretende, criminalizando os agressores, é mostrar, é pedagógico, é mostrar Isso. que agredir uma mulher, seja verbalmente, seja moralmente, seja psicologicamente, seja sexualmente, seja fisicamente, é algo inadmissível. Porque é Isso. inadmissível agredir qualquer pessoa, inclusive as mulheres. E que a agressão não é uma forma de convivência saudável. Saudável. Então, é uma pessoa, a mesma pessoa que, por exemplo, se afeta e que tem uma frustração baixa, uma baixa frustração, e que sai do campo de futebol e agride e toca fogo em ônibus e briga com o outro porque o outro estava torcendo pelo time contrário. Então, essa pessoa, talvez na hora que a gente tenta um processo de ressocialização com ela, talvez a gente vá ressocializar ela até para viver em sociedade. Não só a violência contra a mulher, mas a violência contra o idoso, a violência contra a criança. E uma nova forma de pensar. Né? Porque quem é violento vai ser violento. Muitos são violentos em casa, porque a mulher é vulnerável, mas tem pessoas que são violentas em qualquer circunstância. Então, Quando a gente começa a estudar essa questão mais sistêmica, desculpa te interromper, quando a gente começa a se debruçar sobre essa questão mais sistêmica, a gente vê que normalmente o padrão de violência ele se estabelece normalmente na infância por força de outras questões. E aí a disfuncionalidade de uma relação, ela vai ser projetada para outras relações. Por isso que exatamente. assim, quando você tem crianças que vivenciam violências, a gente até conversou recentemente, não foi? Isso, conversando. É criada uma situação de disfuncionalidade que ofende e compromete não somente a vida da mulher, mas a vida das crianças, dos filhos daquele casal. E aí a Claro. responsabilidade de tratar terapeuticamente essas crianças para que elas não venham, e era isso que você estava falando, a repetir um padrão disfuncional e que levem aquela violência adiante. Não é isso? Isso. Muita coisa é cultural, né? Muitos homens, eles praticam violência porque eles repetem padrões. Eles veem o avô sendo assim, o pai sendo assim, a própria sociedade, ela cobra. Então, você veja que aquele perfil de homem que lava os pratos, ou que pode ajudar a mulher em casa. Então, os próprios amigos, você é manobrado, você vive no cabresto, você é manobrado por mulher. Então, existe uma questão cultural muito forte, Profunda, profunda. profunda nisso tudo. E que quando muitos dos agressores, depois que eles agridem, eles ficam se sentindo frustrados, culpados, porque tiveram aquele impulso de raiva e que não conseguiram controlar. Então, são pessoas que precisam de tratamento. É verdade. Precisam, É precisam disso. verdade. Para que, de repente, a gente possa resgatar essa família. Então, há dados, né, já que mostram que crianças que vêm de famílias onde há violência, o rendimento escolar é mais baixo. Essas crianças, elas são mais ansiosas, então elas vão desenvolver outros padrões aí psicológicos, né? Porque o grito, a tortura, o medo, o pânico, a gente não sabe o que isso pode causar no cérebro de uma criança. A compulsão que muitas vezes a ansiedade Isso. ocasiona. Isso, e como mais tarde ela vai reagir a isso? Porque é Sim, uma forma de tortura, é o medo, é o pânico. Então, o que isso vai desencadear no cérebro de alguém, como essa pessoa futuramente vai reagir como ser humano, muitas vezes ela pode não ser uma agressora, mas ela pode ser uma pessoa extremamente ansiosa, uma pessoa que tenha dificuldade de desenvolver outros relacionamentos, dificuldade de se envolver com outras pessoas, de ter um relacionamento mais profundo.
Então, nós não sabemos disso, né? Não sabemos qual o Aonde vai impacto disso a parar? longo prazo. Exato. Ô, Cris, e falando da questão cultural, eu sempre trago o que eu acho que é importante. Nós aqui no Brasil, nós ostentamos uma situação terrível na estatística mundial, né? A gente teve um aumento que foi apontado por uma pesquisa no final do ano passado, do Data Senado, apontando um aumento de 30% de violência contra a mulher. Nós tivemos também, nesse mesmo período, a indicação de que nós ostentamos, em cima da média mundial, na média mundial de violência contra a mulher, um percentual de 74% superior à média mundial. Uhum. Você acha, Cris, que a questão do machismo, a questão cultural, é um fator que influencia nesse índice tão expressivo que a gente tem aqui? É. O que é que você acha? O que é que você acha que Olha, é fator para eu, estabelecer, nos colocar no ranking dos países de uma forma tão negativa? primeiro, eu acho que assim, tem a questão cultural mesmo. Eu acho que o homem ele acaba se cobrando muito, ele ainda se sente muito o provedor da casa, o mantenedor. Então, eu acho que essa pressão, ela acaba desencadeando a violência. Tem pessoas que, quando estão passando por um momento de pressão, de tensão, elas reagem de forma violenta, né? Talvez por isso que agora, no período de Covid, as agressões, elas realmente aumentaram, né? As denúncias. E muito, o Rio de Janeiro aumentou quase 50%, porque está um período muito grande de tensão, você não tem como extravasar aquilo, e você acaba extravasando no vulnerável, que está em casa, não só a mulher, mas a criança e o idoso, que são os vulneráveis ali. Tem a questão cultural, mas tem também a questão psicológica. Muitos dos agressores, eles têm um perfil psicopático, eles têm um perfil narcisista. Muitos são sociopatas, não conseguem realmente conviver em sociedade. E isso precisa ser analisado, por isso que a intervenção psicológica nesse processo ela é fundamental, né? Até para que essa família, para ver se ela pode ser resgatada ou não, se esse casamento ele pode ser reorganizado ou não, essa estrutura familiar, se há possibilidade de retorno. Porque, assim, em muitas situações, o ciclo da violência ele é tão crônico que ele só acaba com duas situações. Ou quando a mulher realmente sai do ciclo, ou com feminicídio. Então, tem o lado cultural? Tem. E eu acho que isso pode ser trabalhado. Tem uma repetição de padrão? Tem. Mas a gente também tem que saber diferenciar o que é repetição de padrão, o que é cultura e o que é psicopatologia. A intervenção psicológica, para mim, ela é fundamental aí. Tem pessoas que têm problemas psicológicos graves e que elas vão reagir de forma violenta e que precisam de tratamento. Pessoas inseguras, né? Tem muitos homens que eles são inseguros, eles têm baixa de autoestima, então eles, para se sentir melhores, eles têm que botar essa mulher para baixo, para poder se sentir superior. Então, para se sentir melhor, ele precisa de uma mulher que não trabalhe, que ganhe menos do que ele. Então, vem as questões psicológicas aí, a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Isso é um dos principais pontos que a gente precisa trabalhar. E aí a gente vê como o autoconhecimento, Cris, é importante, né? Eu desviei um pouco, mas é porque, como eu acho que é tudo sistêmico, e a gente entrou nessa pauta, como é importante o autoconhecimento para que você tenha segurança de quem você é, não é? Porque a gente Isso, vê que muitas exatamente. vezes os homens se sentem intimidados, por suas mulheres, e por conta disso, eles têm a necessidade de minar a autoestima das mulheres. Exatamente isso. E eu acho engraçado que tem uma pessoa aqui, Yara, que fez uma colocação. Eu não sei se é amiga sua, Yara, está aqui assistindo. Lara, eu É acho que ela pode Lara. fazer várias colocações. Lara, ela tem doutorado e Ela, ela fazia um trabalho seríssimo lá na Universidade de Rondônia. Ela mantinha, sim, eu acho que quase 20, né? Me corrija, Lara, se eu ela fez estiver uma errada. colocação aqui que eu acho que Projetos de vale a pena. pesquisa de violência. Ela fazia um trabalho na zona rural de Rondônia. Ela hoje está em tratamento aqui em Recife. Mas ela tem um trabalho muito bonito. Ela tem não sei quantas alunas. E
todo o trabalho dela é voltado para a violência conjugal. Então, eu acho que ela tem muito o que acrescentar aqui nessa live. Olha, Lara fez uma colocação aqui. Lara, estamos juntas, viu? Essa pauta é nossa, é nossa. Nós estamos, inclusive, em campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Temos um canal aberto, depois eu vou divulgar, além da rede toda de apoio, que a gente tem uma rede muito forte aqui de apoio, depois a gente vai divulgar essa rede. Nós estamos em campanha. E Lara fez uma colocação, uma provocação, que eu iria fazer também. Eu iria comentar para a gente explorar aqui nessa live. Ela falou, ela está colocando, a maior parte das políticas, a maior parte dos casos não são notificados como violência contra a mulher. E eu acho que isso tem muito daquilo que nós já conversamos outras vezes, da mulher não se entender, não entender que Isso. aquilo que está acontecendo com ela é de fato uma violência. A Lei Impor Maria da Penha limite. Impor prevê limite. no limite. A Lei Maria da Penha prevê cinco hipóteses de violência contra a mulher. Não só tem a violência física, que é aquela que deixa hematoma na pele. Não é somente o feminicídio que é violência contra a mulher. A gente tem a violência moral, a violência psicológica, a sexual e a E a patrimonial. patrimonial, isso. E a patrimonial. E muitas vezes as mulheres não conseguem associar essas violências à violência contra a mulher que está tipificada ali na Lei Maria da Penha. Isso. Não é Isso. você que tem pacientes e trabalha muito assim, acolhendo mulheres, acolhendo pessoas enfim, na tua experiência, você já se deparou com alguma situação que a mulher não tenha sentido assim, É. se sentido como vítima de violência? A maioria das mulheres, elas não sabem, porque a violência, ela não é uma violência, na maioria das vezes, física e nem sexual. E as pessoas, elas ainda acham que a violência, ela é física ou sexual. Elas não entendem que negligência, abandono e violência psicológica é violência e assédio moral. Então, assim, muitos. Quando eu fiz a defesa de mestrado, a gente explicava para a mulher, violência sexual significa isso, assim, assim. Violência, negligência e abandono é isso, assim, assim. Violência psicológica. Quando a gente falava na psicológica, a grande maioria fazia, doutora, então eu tenho esse tipo de violência. Eu passo, olha, meu marido começa a contar, fez isso, 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 eu passo assim, assim, assado. E vinha uma enxurrada de queixas. Então, a maioria delas ainda não conseguem entender que situações em que você está sendo, digamos, colocado para baixo, humilhação, constrangimento, um marido que de repente lhe chama de prostituta e aqueles nomes de baixo escalão, que lhe obriga a não trabalhar, ou que quer que você passe o tempo todo dizendo onde está, que lhe proíbe de botar uma roupa, de colocar um batom, de colocar alguma coisa. Isso é um tipo de violência, isso é pressão psicológica. Né? O ser humano ele nasceu para ser livre. Isso não quer dizer que dentro de uma instituição matrimonial não se tenha as regras daquela instituição, por exemplo, a fidelidade. Então, qual é o nosso trato aqui? É a fidelidade. É isso que vai manter nosso casamento ou não é. Cada casamento tem seu padrão, cada relacionamento tem sua forma de ser. Sim. Mas ninguém pode ser proibido de nada para poder manter uma relação. E isso ainda é muito aceito. Isso Muito é um tipo de banalizado. violência que é aceita socialmente e que não é tida como violência. E isso é fruto de uma construção machista, do patriarcado, do coronelismo, que a mulher é vista, muitas vezes, não, eu brinco sempre, não como sujeito de direito, É. mas como coadjuvante daquele homem que é o grande mantenedor, é aquela pessoa, o provedor. A ele cabe socialmente a condução daquele relacionamento e das diretrizes todas, muitas vezes deixando a mulher totalmente de lado. Então, assim, as Exatamente. mulheres não se sentem vítimas de violência porque acham que os maridos têm o direito de preterir, de denegrir, de humilhar, como se fosse Isso. algo natural. E muitas vezes essa mulher chega para falar com uma amiga, ou com a mãe, ou com a sogra, ou com qualquer pessoa, e essa pessoa diz assim, não, mas ele tava tenso, ele estava. Esquece, releva, homem é assim, só muda de endereço. As histórias são essas.
não acredite, né, Cris? Não pode Não, acreditar nisso. não pode. Veja, existem situações que eu acho que com delicadeza e com calma, elas podem ser modificadas. Não precisa também a gente entrar na briga para tudo. Existem pessoas que elas são boas, elas perpetuam esse padrão, porque isso é cultural, mas que a mulher, dentro do próprio casamento, com muita calma, ela pode impor seus limites. Olha, eu não gosto disso. Olha, isso está prejudicando a nossa vida. Vamos tentar mudar esse padrão. Eu acho que tem coisas que a própria mulher pode mexer nisso para mostrar e sinalizar para aquele homem que não é dessa forma que você quer ser tratado numa relação. E eu acho que isso tem que começar por aí, né? Com E o respeito empoderamento, e né, com Cris? Tem que ter empoderamento. um Não precisa, empoderamento para poder afirmar. claro, não Afirmar precisa o que você está certo, o que está brigar, chamar errado nome, e colocar palavrão, gritar. limites. Claro, não precisa muitas vezes brigar, chamar nome, palavrão, gritar e entrar também na violência. É impor limite, né? E agora, tem situações que fogem totalmente disso e aí vão precisar da defensoria e da justiça, né, Claro. para que se ajude no Ô, processo. Cris, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ela tem, minha gente, vocês que estão nos ouvindo, um trabalho belíssimo, certo? Falando de câncer e fazendo um ligue-pontos, relacionando, trabalhando com mulheres adoecidas. Deixa eu lhe perguntar, Cris, nesse trabalho, essa pesquisa que você fez, você conseguiu encontrar, fazer alguma associação entre a doença, o adoecimento feminino e a violência doméstica? Veja só, a mulher que ela sofre de violência, isso estatisticamente já se sabe, que ela procura menos os serviços de saúde. Então, há uma queda, uma baixa de autoestima dessa mulher, certo? E ela acaba tendo mais risco de depressão. Então, as doenças, as psicopatologias, elas acabam aumentando. Então, são mulheres, às vezes, mais que têm risco de depressão, de síndrome de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, é importante que esse lado psicológico ele realmente seja visto e o lado físico orgânico. Por quê? Porque quando nós somos o que nós pensamos. Então, Sim. se emocionalmente você está mal, vai haver a somatização, a gente vai acabar adoecendo, né? Ou procurar menos os exames, ou como uma forma mesmo de reagir a algo que está lhe incomodando. Então, é normal que o sistema imunológico ele acabe perdendo um pouco a sua efetividade, né? Então, pessoas que estão muito estressadas acabam gritando muito, pessoas que estão estressadas gripando muito, às vezes tem muito herpes labial, gripe em cima de gripe, rinite. Então, existem várias formas de você... Gastrite, pode ver, até as próprias doenças coronarianas. Então, muita coisa tem a ver com esse emocional. Então, como é que esse emocional, como é que essa energia ela vai se jogar nesse corpo? E como é que o nosso corpo, os nossos órgãos vão responder a isso? Então, de alguma forma, em algum momento, isso vai explodir. Precisamos trabalhar nisso. Eu não tenho... a gente não pode dar uma certeza e dizer, olha, a violência conjugal, ela realmente é um fator, ela vai causar câncer de mama. Na minha pesquisa, 42% das mulheres que tinham câncer de mama sofriam de violência conjugal, de violência doméstica, perpetrada por parceiro. Mas como o câncer de mama, ele é uma doença multifatorial e a gente tem que entender e tem a questão familiar, que 20% dos tumores eles podem ter relação familiar. Existem também outros fatores em relação à vida da mulher, a vida, antecedentes ginecológicos, a questão hormonal, hoje hábitos de vida, alimentação, obesidade. Então, é uma doença multifatorial, a gente não pode dizer violência causa câncer de mama. Mas o que nós podemos dizer é que é um fator de risco porque eu não acredito que uma mulher que passe a vida numa relação sendo reprimida, com medo, se sentindo humilhada, com baixa de autoestima, isso não possa contribuir para o adoecimento de um órgão que é a representação da feminilidade. Então, a Para você ver feminilidade da mulher é a mama. como é significativo, né? É Claro, exatamente a mama. exatamente a Diretamente mama. associada à feminilidade. E eu fico assustada toda vez que você faz essa colocação do percentual. É um percentual altíssimo. É Isso, um percentual de 42%, é um percentual altíssimo. E isso. assim,
tem toda a lógica, porque nós somos os nossos pensamentos. E Isso, a dor dos nossos pensamentos, as nossas dores ficam em nós. isso. E elas vão reverberar de alguma forma. Em algum Claro, problema orgânico, não tem como, né? claro, não tem como. Então, se não for um câncer de mama, provavelmente pode ser uma doença autoimune. Muitas pessoas têm artrite reumatoide, têm lúpus, espondilite anquilosante, doenças autoimunes que elas são muito relacionadas mesmo com o estilo de vida e com isso que você traz de uma vida. Mas eu não tenho dúvidas que uma pessoa violentada e muitas vezes essa violência crônica, escondida, essa violência psicológica que está entranhada no seio familiar, sem você poder colocar para fora. E muitas vezes a mulher ela deixa de ser quem ela é, porque em muitas Reprimir. situações o marido lhe proíbe de estudar, proíbe você de fazer uma faculdade, de trabalhar, coloca para baixo mesmo. Proibir Eu não tenho de dúvidas ser. que isso vai explodir de alguma maneira. Porque fica, é uma demanda represada. É uma demanda represada que adoece porque ela fica nos nossos tecidos, né? Ela fica Exatamente. dentro de nós. E Quando não aqui tem mais para onde ir, ela vai adoecer. vai. E quando não adoece, quando não é um câncer de mama, quando não é uma doença autoimune, é uma doença psicológica, mesmo psiquiátrica, porque Isso. aí também é estatística, a gente tem um cenário nacional muito perverso. É. Mais de 80% da violência praticada contra a mulher no Brasil, ela é praticada dentro de casa. Violência, a gente chama de violência íntima. É. 66% das mulheres que morrem no Brasil morrem dentro de casa. É. Feminicídios, 66% são praticados dentro de casa. Então, é a coisa de que é uma violência muito. É dormindo com o inimigo. É dormindo com o inimigo. É É dormir verdade. literalmente com o inimigo. E aquela violência, também tem estatística que diz que aquela mulher que sofre da violência psicológica, aquela coação moral por muitos anos, aquela mulher vai ter muito mais dificuldade de dar um basta naquele ciclo de violência Tá. do que aquela que teve um relacionamento curto, levou sofreu uma violência física e aí de repente ela corta mais rápido do que aquela mulher que vai sendo aniquilada psicologicamente, anulada Isso. psicologicamente, de forma gradual e perversa no curso de vários anos, né? Isso. Outra coisa, o agressor mesmo, ele tem essa. Ele tem isso, de aniquilar a mulher, exatamente isso. Você não sabe de nada, você é burra. Então, sempre botar para baixo. Então, ele consegue fazer com que a mulher se sinta culpada do pulso de agressividade dele. Chega num ponto em que ela diz: se eu não tivesse agido assim, ele não tinha entrado, ele não tinha sido violento. Se eu não tivesse feito uma comida ruim, fria, porque às vezes é nada, pode ser uma comida que botou na mesa e está mais fria do que o normal, e ali pode abrir um ciclo de explosão de violência. Então, na maioria das vezes, o agressor, ele coloca na cabeça da mulher, ele incute na cabeça da mulher que a culpa é dela. E é por conta dela que ele perdeu a paciência. E que é burra, e que não sabe o que está fazendo, e Que que não não arruma faz outro. nada, e que não arruma nada, e que não cuida dos filhos, e que não cuida da casa. Então, isso vai gerando na mulher uma baixa de autoestima muito grande. E ela vai se sentindo aquilo. Então, aquilo aniquila você psicologicamente. Aniquila você. É perverso. É É uma aniquilação perverso. É lenta, perverso. lenta, que É também leva à perverso. morte. Que também leva à morte, porque Leva adoece outros e tipos de mata. morte, né? É a morte em vida. Essa ainda, eu não sei nem dizer qual é a morte pior. É verdade, é verdade. E isso faz parte do ciclo de agressão. Então, se você convive com um psicopata, onde esse psicopata, ele é o centro das atenções, aí vem, normalmente o psicopata, o sociopata, eles são megalomaníacos, né? Eles são compulsivos, eles são impulsivos, temperamentais, tem baixo nível de frustração. Então, qualquer frustração mínima ele surta, e surta com surtos de violência. Então, esse perfil, ele não vai mudar. E ele tem uma condição de o tempo todo fazer essa mulher se sentir culpada, né?
Nós estamos aqui falando da mulher porque é uma violência, a gente está falando de violência contra a mulher, mas existem também as mulheres psicopatas e que é o contrário no casamento, né? Que provocam isso. Né? A gente precisa entender que a gente está falando aqui de seres humanos, né? E não, Sim. enfim, no nosso caso a gente está falando de gênero, mas é por isso que nesse caso estamos tentando apontar para muitas pessoas como é o perfil de um psicopata. E Mas, que ele vai ser sempre um agressor. sim, Cris, nesse perfil, há um padrão, e esse padrão, como eu faço escuta ativa de muitas mulheres vítimas de violência, eu sei que você também faz escuta, porque você dá um tratamento sistêmico, você dá um tratamento humanizado às suas Uhum. pacientes. Mas a gente ouve a mesma história. É o mesmo padrão perverso de violência que começa com agressão, com as violências psicológicas. Você é péssima mãe, você não serve para nada, você só faz tudo errado, É, até que isso evolui de modo geral e há uma recorrência maior de nos depararmos com situações como essa praticadas contra mulheres, até por uma questão estrutural isso, do machismo, né? Que isso, permeia a sociedade. Ô, isso. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. E como a gente está falando que a cultura é tão importante na construção desse machismo que leva a esse ciclo perverso, que permite percentuais tão elevadas de violência contra a mulher aqui no Brasil, o que é que você acha? Você acha que a educação ela deve ser utilizada como uma forma de tentar reverter esse cenário? O que é que você acha? Fundamental. Eu acho que a educação vem da educação. Então, nós mulheres perpetuamos esse ciclo porque nós criamos os nossos filhos. Quem é que educa esse filho? Somos nós. E muitas vezes nós perpetuamos esse ciclo. Meu filho, aquela mulher não serve para você porque aquela mulher não serve para casar. Meu filho, olha, você tem que arrumar uma mulher que seja dessa forma, que cuide de você. Então, eu vejo mães que se envolvem no casamento dos filhos, reclamando porque a mulher não foi cozinhar, porque a comida estava fria, porque meu filho está passando fome. Um Então, absurdo. infelizmente, nós perpetuamos esse ciclo. Nós também criamos os nossos filhos para ver a mulher ainda como uma serviçal. Então, Pois é. nós vimos de uma formação onde só haviam dois papéis para a mulher na sociedade: ou cama ou mesa. Então, ou a mulher era a mulher de casa, que estava em casa, trancada, trancafiada, porque era a mulher para ser a mãe dos filhos, ou ia ser a Sim. mulher da prostituição. Então, vem nesse desenvolvimento da questão da autonomia da mulher, quando começa nos anos 70. Então, isso está começando a mudar. Então, a mulher que, por exemplo, ela é uma mulher que tem uma desenvoltura sexual maior, muitas vezes ela é vista. Os homens ainda É mal ficam vista. nervosos. É mal Ela é mal vista, vista. claro. É mal vista. Então, ainda vivemos numa sociedade em que muitos homens não querem casar ou não aceitam que as mulheres trabalhem, nem no viagem, não façam viagens nos seus no seu trabalho, Amigas que de não chegue não sei trabalho. que horas, que não sei o quê, porque tem medo. Ah, ela pode estar transando com não sei quem, ela pode estar isso, ela pode ter aquilo, não quer que a mulher entre não sei aonde, porque isso é ambiente masculino. Gente, não existe ambiente feminino ou masculino. Óbvio, um banheiro de shopping, por exemplo, aí sim. Mas eu tô Aí, falando, não existe o respeito. Então, por que que uma mulher ela não pode ser piloto de avião? Por que que uma mulher ela não pode trabalhar numa borracharia ou ir na borracharia trocar seu pneu de carro? O que tem que haver é respeito. Você está ali como um cliente, alguém que vai procurar um serviço. E precisa ser respeitada, porque a mulher e o homem precisam ser respeitados onde eles estiverem. Cris, fundamental essa tua fala, porque é tudo que a gente precisa, na verdade, né? Respeito, respeito, empatia, para que a gente possa ser nem mais nem menos, para que nós Isso. possamos ser iguais. E aí, assim, é uma coisa que eu bato muito, não é querer tomar lugar de ninguém,
é fazer efetivo o que o artigo 5º da Constituição Federal diz, que nós possamos ter e ostentar uma condição de sujeito de direito, tanto quanto os homens. E a gente Isso, precisa pensar em ter pensamento de gênero, e aí o papel, falando de ressignificação, no gancho do que a gente começou a falar, falando de quarentena, de isolamento, é ressignificar esse papel, porque lugar, isso, meninas, vocês que estão ouvindo aí, por favor, papel de mulher é o papel que a mulher quiser quiser, desempenhar. isso. Vamos nos livrar dessas amarras sociais que dizem qual é o nosso lugar. Porque o Exato, nosso lugar é o lugar que possa proporcionar a nossa efetiva felicidade. exato. Então, se for na cozinha fazendo uma comida para a família, ok. Se Isso. for pilotando um avião, se for trabalhando, se for, é como você quiser, não tem fórmula, Isso. não tem Então, receita, se né, é uma Cris? decisão sua, eu não quero trabalhar porque eu quero estar na minha casa cuidando dos meus filhos, isso não é nada demais. E ninguém pode ser contra isso. Essa decisão ela é pessoal e intransferível. Tudo tem um ônus e um bônus. O que não pode é que isso seja algo determinado por alguém para que se mantenha uma relação. Ok, perfeito. E aí é fundamental a contracultura, né? Exatamente, para poder ressignificar, falar sobre violência. Eu gosto de levar muito essa pauta, Cris, o tempo inteiro, porque eu acho que quando a gente fala, a gente encontra na nossa fala o coração de outras pessoas. É E aí verdade. outras pessoas, lato sensu, mulheres e homens, que possam encontrar uma verdade e uma coisa justa e que seja algo que por ser bom para a sociedade, todos nós devamos defender, não é isso? Claro, A gente está exatamente. chegando, Cris, a gente está chegando no final aqui É do uma nosso. A pena, gente né? fala, é uma pena, olha, se deixar, eu vou me Ai, embora contigo no é papo e a gente não acaba mais nunca. Eu verdade. queria muito, Cris, que você deixasse uma palavra para essas mulheres que sofrem de violência, que sofrem de ansiedade, que estão presas em relacionamentos perversos. Deixa uma palavra para essas mulheres que estão nos Olha, ouvindo. a melhor forma de procurar ajuda, eu acho que é ajuda psicológica. Óbvio que se você está sofrendo de uma agressão nesse momento do isolamento social, já existem várias formas, vários códigos de se pedir ajuda no 190, né? Seja pedindo uma pizza de pepperoni, como foi um vídeo que circulou. Tem o vídeo lindíssimo da Natura, por conta da primeira consultora que morreu de feminicídio nesse isolamento social. Então, a Natura fez um áudio lindo. Então, eu acho que tem que se ter um código de se ligar para o 190. Não deixe de ligar, não deixe de denunciar. Então, quem tem esse perfil vai ter esse perfil e talvez só saia dele com tratamento. Não é mantendo um ciclo vicioso que você vai mudar uma relação. Muitas vezes, ligar e fazer uma denúncia não é que você está fazendo nada demais contra o pai dos seus filhos. Né? Você está se protegendo e protegendo a sua família de perpetuar um ciclo de violência que só vai ser pior para todo mundo, né? Todos vão adoecer. E quem sabe até essa pessoa, esse agressor, ele não consiga se resgatar, ele não consiga ser resgatado, ele não consiga mudar e se até restabelecer esse vínculo familiar. Então, é muito importante que a mulher pense assim, que não é permitindo que ela vai melhorar a situação. Muito pelo contrário, só vai piorar. E que é isso, gente. Lugar de mulher é onde ela quiser. E isso pode ser, inicialmente, no início de uma relação, já ser determinado e com muita calma, muita tranquilidade, muita ponderação, esses papéis já ficarem muito bem claros. Porque nós também precisamos colocar limites nas situações e nas relações. E muitas vezes as situações elas passam dos limites porque nós permitimos. É importante, é fundamental. Colocar limite, Cris, lindo, é isso mesmo. A gente não pode amar o outro se a gente não se ama em primeiro lugar, não é isso? Com certeza. Então, colocar um limite em relacionamentos abusivos é fundamental. Não Isso. acredite que esse parceiro que estabelece uma relação não horizontalizada, que humilha, que agride, que vai mudar. É possível mudar? É possível, mas normalmente o que a gente vê é que sempre há uma recorrência que vai levar a algo mais grave. Isso. Então, assim,
eu queria deixar o meu apelo para as mulheres que estão ouvindo. Não se calem, denuncie. Você não está só. Tem muitas mulheres, né, Cris, que estão prontas de braço aberto para acolher as suas demandas. Muitas, muitas. Existe uma rede de apoio. Eu trouxe alguns, estava abrindo aqui alguns telefones. Tem a Polícia Militar, que é o 190, tem o 180, tem o Disque Denúncia do Ministério Público, que é o 0800 28 19 455, certo? O Centro Clarice Lispector. Eita, são muitos, não são, Cris? Muita coisa. É muita coisa que a gente precisa dizer aqui, né? Acho que as pessoas. Tem que divulgar a rede. A gente tem uma rede muito boa de apoio à mulher. Estamos também no Grupo Mulheres do Brasil, com um canal de escuta ativa, com o projeto Chega Amiga, Chega Amiga, eu escuto. O e-mail é o ccvmrecife@gmail.com ou então no www.chegaamiga.com.br. Você vai lá na aba de acolhimento e diz o que você está precisando, que a gente está pronto para lhe ajudar. E uma coisa que eu quero dizer aqui, talvez seja a mensagem final. Muitas mulheres, elas precisam adoecer e ter um câncer de mama para poder pensar assim, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso reorganizar a minha vida. E quantas chegam para mim e dizem, doutor, eu passei uma vida pensando em todo mundo, eu só não pensava em mim. A partir de agora eu vou mudar. Então, muitas vezes elas precisam realmente adoecer, precisam ter um câncer de mama ou outro tipo para pensar, começar a partir dali, aquilo funciona como um renascimento. Né? A partir dali é como se desse aquele stop, poxa, e agora eu tenho que parar, pensar em mim. Então, não vamos deixar que a gente adoeça para que a partir dali a gente pense que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. A gente tem que se colocar em primeiro lugar sempre, antes de adoecer. Antes de deixar que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Perfeito. É isso. É de dentro para fora, né, Cris? É de dentro para fora. Não Reforma é de isso. fora para dentro, não. É de dentro para fora. É. Cris, gratidão pela sua fala tão linda. Adoro, adoro estar com você sempre, certo? Somos duas. Vamos juntas em muitos projetos. Tá Vamos certo, sim. querida? Tá joia. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui nos ouvindo. Essa pauta é importante. E se a gente quer um amanhã de inclusão, de responsabilidade, de empatia, de respeito, dessa sociedade, desse coletivo sustentável, o amanhã é agora. Vamos plantar semente. E nós, mulheres, podemos mudar e muito as nossas relações. Nós podemos ter relações melhores. Nós podemos, assim, fazer com que os homens entendam realmente o verdadeiro papel da mulher e do homem numa sociedade de forma muito tranquila, muito leve, mas com limite, gente. É isso que a gente precisa, impor limite. É fundamental impor limite, né? Relacionamento tem que ser saudável, tem que ser bom Limite. para todo mundo, tem que Bom ser para top. todos, se sentir confortável. Essa é a palavra de ordem. Estar numa situação que você se sente confortável nela. Perfeito. Estamos juntas, viu, mulherada? Contem conosco. Tá Cris, joia? muito obrigada. Um beijo. Bater uma foto aqui nossa. Vamos. Tem tanta gente aqui. Mandar beijo para todo mundo, tanta gente. Que bom. Nanda, Jailson, Tem Dona Ravioli da vovozinha, que é Fabiana, minha querida, amiga de Fernando, anos. André, Ju. Fala, Cris, estás vendo? Lara Manda Cioli, que beijo. participou lindamente aqui da nossa live, tem um projeto lindo em Rondônia. Então, assim, tem muita gente boa assistindo isso aqui, tem muitos alunos, alunos Que coisa meus, seus, maravilhosa. dela. Catarina, tá aqui, ó, Catarina da OAB. Então, um Oi, amor que eu amo de Catarina paixão. Vasconcelos. Eu também amo demais. Rosângela Bivar, Luciana, minha paciente, Dilma, Rosângela, minha ex-paciente, que ela tá ótima agora, a Luciana também, as duas estão ótimas. Então, assim, muita gente maravilha, boa coisa aqui boa. participando. Gente, vamos juntas, né? Estamos abertas à troca, porque a gente só cresce na sinergia, né? Exatamente. E deixar essa mensagem, né? Com certeza. Tá bom, minha gente. Boa Tá noite, bom? bom começo de noite e bom fim de tarde. Um beijo, Um tchau. beijo, querida. Tchau, tchau. Obrigada.